Fala moçada, tudo bem com vocês? Olha ele aí de volta, professor Laurence. Gente, tudo bem com vocês? Vamos então no sétimo ano trabalhar mais as chamadas expressões algébricas, né? Então é o livro número 2 na aula de hoje, né? Estamos na aula 13 já, na terceira semana de aula, né? Então, gente, nós já vimos em aulas passadas, só para você revisar, a questão então do início das expressões algébricas, né? Nós vimos também algumas sequências que podem ser escritas em forma de expressão algébrica, né? Algumas questões, por exemplo, alguns problemas, alguns textos que você escreve em forma de expressão algébrica, nas chamadas linguagens matemáticas, né? Só que hoje vai ser um estudo mais simples. A gente vai estudar, gente, propriamente dito, a própria expressão algébrica, né? Então aqui na tela nós temos o tema de hoje. Nós iremos trabalhar então os termos de uma expressão algébrica, né? Vamos então agora estudar de forma mais específica uma expressão algébrica, né? De forma mais técnica. Então eu vou escrever para vocês aqui, gente, uma expressão algébrica, né? Aqui, ó, uma expressão algébrica para a gente então fazer, por exemplo, a linha de estudo para a aula de hoje. Aqui, ó, uma expressão chamada de expressão algébrica. Bom, vou fazer uma expressão qualquer aqui para vocês, tá? Então, por exemplo, assim, um número, ou melhor, o dobro de um número, mais, por exemplo, a metade de um número, né? Aqui, ó, mais a metade de um número, mais, por exemplo, o dobro desse número por um outro número, enfim, mais o número 7. Tá? Então aqui eu criei para vocês aqui, gente, uma chamada expressão algébrica. Eu fui fazendo aqui umas frases e dessa forma escrever em forma de linguagem matemática, em forma de expressão algébrica. Feito. Então aqui, ó, dobro de um número mais a metade de um número mais o dobro desse número multiplicado por um outro número mais o número 7. Legal. Então agora vamos estudar, pessoal, cada termo dessa expressão algébrica, né? Então, por exemplo, observando esse primeiro termo aqui, ó. Então, por exemplo, esse primeiro termo, vou chamar então de 2x, né? O estudo dele, vejam, quando você tem, por exemplo, cada termo de uma expressão algébrica, ele geralmente é formado por números, tá? E por letras. Tá? Então, cada termo ele é formado por números e por letras. Pode ter também só números ou só letras, isso acontece também, tá? Mas de uma forma geral, sempre você tem um número e uma letra, né? Então, quais são os nomes específicos dos números e das letras desse termo 2x, né? Vejamos então aqui, ó. Esse número 2 aqui, ó, esse número 2, ele é chamado de coeficiente numérico. Tá? É o coeficiente numérico. Quando você fala em matemática, pessoal, em coeficientes são números, tá? Coeficiente numérico são os números, né? Então, quando você pensa lá em outras disciplinas, tal, falou em coeficiente, é um número, tá? Então, nesse caso, o coeficiente numérico é o valor, então, de 2. E ainda, observando aqui, ó, o número x aqui, ó, ele é chamado de a parte literal. Parte literal, né? Parte literal, literal-letra, né? É a parte que tem a letra. Então, essa é a estrutura, pessoal, de um termo que você tem, por exemplo, numa expressão algébrica, né? Você tem um número chamado de coeficiente numérico e você tem, por exemplo, essa parte literal, que são chamados, então, de letras. São as letras, né? Propriamente ditas. Então, observe agora, pessoal, o próximo termo. Notem, no próximo termo, que é, por exemplo, o x sobre o número 2. No x sobre 2, observando agora, nesse caso aí, quem é a parte... Primeiramente, começar pelo coeficiente numérico, né? Quem é o coeficiente numérico? Observe, coeficiente numérico é um número que, por exemplo, ele está... É um número que está, por exemplo, nesse termo, né? Então, observem que você tem, por exemplo, esse coeficiente numérico equivalente a 1/2. 1/2, né? 1/2. Então esse 1/2, vamos abreviar isso aqui, ó. Esse 1/2 é o C de coeficiente, N de numérico, tá? O coeficiente numérico aqui é o valor de 1/2, né? E quem que seria a parte literal? É o x, né? Então aqui o x, vamos abreviar isso aqui, ó.
de P de parte, L de literal, né? Parte literal é o valor do x e, por exemplo, o coeficiente numérico é o valor, então, de meio. Feito. Vamos ao próximo caso. Nós temos, por exemplo, agora aqui, ó, 2xy. 2xy. Então, nesse 2xy, veja, o número 2 é o coeficiente numérico. Ó. Número 2 é o chamado coeficiente numérico. Né? Y o xy, mas, Laurence, aqui eu tenho duas letras. Gente, a letra que for aparecendo as letras são as partes literais. Literal, letra. Faz sentido? Então, aqui você coloca assim, ó, o xy, ou x multiplicado por y, é a chamada parte literal, né? A chamada parte literal, né? E o último valor, que é o 7, né? Esse número 7 aqui, ó, ele tem apenas o quê? Ele tem só a parte de número, né? Então esse 7 aqui, ó, ele tem simplesmente o coeficiente numeral, né? Ele não tem a parte literal. Então aqui você tem o 7 lá, que é apenas um número, né? Então, nesse caso você tem apenas quem? O coeficiente numeral, que é o valor do 7. Então, essa é a estrutura, pessoal, de uma expressão algébrica, né? Então, os vários termos que você tem numa expressão algébrica, você tem, por exemplo, esse estudo mais específico de conceito, né? Parte literal e o chamado coeficiente numérico. Então, observem, por exemplo, aqui na nossa tela, né? Então, lá na nossa tela, lá na página 101, ele fala o seguinte... Ele fala para a gente preencher simplesmente os dados correspondentes. Então veja, nós temos, por exemplo, vários termos. O termo, por exemplo, é menos 8a, 7ab, 15m, menos 11s, 6xy, falha minha, e t sobre 2, né? Então ele pede para encontrar quem que é o coeficiente. Quando ele fala coeficiente, é o coeficiente numérico, tá? Coeficiente numérico. Coeficiente é número, né? Então, coeficiente numérico é mais para reforçar, né? Para você ter essa linguagem, essa técnica matemática mais reforçada. Mas quando você fala em coeficiente, como eu te falei, já são os números, né? Então ele pede para você encontrar quem é o coeficiente numérico ou simplesmente coeficiente e a próxima etapa, quem é a parte literal, né? Então vejamos aqui nessa atividade para fazer então essas diferenciações aí, nós temos o primeiro valor aqui, ó. O primeiro valor então chamado de 8a. No 8a, notem que nesse 8a, o número 8 é chamado de coeficiente numérico, ou nesse caso só coeficiente, né? E por exemplo, o A é chamado então de parte literal, né? A parte literal. Bom, o próximo caso, 7AB. Agora ficou simples de você encontrar esses valores, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse 7AB aqui, ó, 7AB. Então, notem que, por exemplo, o número 7 é o coeficiente, ó. O coeficiente numeral é o valor do 7, né? E esse AB aqui, ó, ele é chamado então de parte literal. Parte literal. Então, se tivessem, por exemplo, diversas letras A, B, C, D, E, F, G, H, cara, todo o alfabeto nessa questão seria toda essa parte literal, né? Parte literal são as letras e os coeficientes são o quê? São os números, né? Os coeficientes numéricos. Vamos ao próximo caso, 15M. 15M aqui, ó. Então, nesse 15M, nós temos, por exemplo, o número 15, coeficiente numérico, né? E, por exemplo, este M aqui, ó, ele é chamado então de parte literal, né? Depois, próximo caso, menos 11s, Então, menos o 11s, nós temos então o número menos o 11, chamado então de coeficiente numérico, né, abreviado aqui, e esse, aqui faltou um S, né, que é o S. Então, por exemplo, esse S é chamado então de parte literal, aquela letra que você tem então nessa relação então do termo, né? 6xy², aqui ó, 6xy². Então agora ficou bem automático, bem processual de você encontrar os valores, né? Então veja que o número 6 aqui, ó, 6 é chamado então de coeficiente numérico desse termo, né? E logo, por exemplo, o xy², nós chamaremos ele de parte literal, né? A parte literal. E o t sobre 2, que é, por exemplo, uma fração. Então nessa fração que é o t sobre 2 aqui, ó,
t sobre o número 2, só cuidado para não confundir. Notem que a parte literal e o valor numérico, ou coeficiente numérico aqui, gente, ele tem algo escondido, tá? Tem algo escondido. Então, por exemplo, quando você não tem nada aqui do lado do t, ele tem, tá? Porque, na verdade, qualquer valor multiplicado por 1 é o próprio t nesse caso, né? Então, tem o número 1 escondido. Então, quando você olha assim para o valor, assim, nossa, mas não tem o coeficiente numérico, ele tem, fica atento, né? Então, caso, por exemplo, que quando está multiplicado por 1, é um caso que fica escondido, uma potenciação, né? Só para você lembrar de alguns casos que o 1 ele tá, mas não aparece, né? Tipo, A elevado a 1 é o próprio A, então 1 está escondido, né? Nesse caso, A multiplicado por 1, 1 está escondido. A dividido por 1, que é uma fraçãozinha, 1 está escondido. Fique atento a isso, né? Para que você não confunda e acabe esquecendo. Ah, então na verdade só o coeficiente numérico é o 2. Cuidado, hein? Então aqui o coeficiente numérico é o valor de 1/2, tá? Que é o coeficiente numérico. E já, por exemplo, esse t aqui, ó, é chamado então de parte literal, né? Então não esquecer, quando você, por exemplo, não está enxergando esse chamado coeficiente numérico, talvez ele esteja escondido, tá? Tá escondido e cuidado para que você acabe, né, esquecendo. Fica atento a essa relação então dos valores que estão escondidos. Geralmente é o número 1, né? O número 1 está multiplicado porque o 1 é o chamado termo, é um termo neutro, né, na multiplicação. Então qualquer valor multiplicado por 1 é o próprio valor. Aí você soma com o valor de 1 e fica um valor só, no caso o t, tá certo? Então olhem para a tela, olha a atividade para vocês para casa. Página 104, atividade número 6. Essa é uma atividade para você fazer, né? Nessa questão de reconhecer lá no termo os coeficientes chamados de numéricos, né? E aquela parte literal que são as letras, Feito, moçada. Então tá certo. Aguardo vocês em um próximo encontro. Até lá, gente!